Nesse vídeo eu vou falar sobre os retornos de julgamento. O que são retornos de julgamento? Retornos de julgamento são documentos emitidos nos julgamentos de segunda instância. Quais são os julgamentos de segunda instância? São as câmaras, né? Primeira, segunda, terceira e quarta câmara, e mais o conselho pleno. Então, o que acontece? Eventualmente, por algum motivo previsto em lei, o julgamento não ocorre. Que tipo de ocorrência pode impedir um julgamento? Uma ausência de um participante, por exemplo, o advogado, ou um conselheiro, tá? Um impedimento de um conselheiro. O impedimento digamos assim, um conselheiro, quando ele vai estudar o processo, ele descobre que aquela empresa lá é de um parente dele. Então, para que não tenha nenhum problema, ele se declara impedido. Olha, eu não posso participar desse julgamento. Então, a secretária-geral do CAT vai colocar uma outra pessoa em substituição a esse conselheiro, porque ele se declara impedido. E outra questão que é muito comum, motivo de força maior, falta de energia, algum problema na rede. Bom, o WebDoCAT ele repete a lógica utilizada pelo DOCAT na marcação dos retornos. O que é essa lógica? A lógica é uma lógica simples. Basicamente, se algum daqueles membros que constam na criação do retorno, se algum daqueles membros não estão com nenhum outro julgamento agendado para aquela data que você está remarcando. Essa condição não é impeditiva. Como assim? Na hora que vai emitir o retorno, eu aviso para o autor do retorno, olha, eu tenho um problema aqui, tem um julgamento nessa data. É isso mesmo que você quer fazer? E então o usuário que decide se é para manter, como se diz, um julgamento em colisão, esse tipo de coisa. Tá? Assim como a emissão de documentos, somente o autor ou o administrador do WebDoCAT pode modificar um retorno. Tá? Então, uma vez criado, apenas o autor que pode, ou o administrador que pode alterar o documento. Tá? O que acontece quando você marca um retorno? Em geral, é emitido um documento. Tá? Como esse sistema ele é gerenciador de documentos, então usa esse sistema exatamente, eu pego um modelo específico para aquele retorno, carrego aquele modelo. Tá? Tem algumas restrições, esse documento ele não precisa ser emitido exatamente no dia que você cria o retorno, mas tem no prazo de até 2 dias que ele pode ser criado. Tá? Outra condição é que um retorno ele só tem um único documento associado a ele. Tá? Eu gostaria de salientar que a macro antiga do DOCAT, ela não vinculava os documentos aos retornos. Como assim? Ela tinha... então essa falha foi sanada pelo WebDoCAT. Então, dentro do WebDoCAT, se eu tenho um retorno, automaticamente ele já vai me mostrar qual que é o documento associado àquele retorno. O PDF, tudo isso. Da mesma forma, se eu for lá na parte de pesquisa de documentos, se eu colocar lá num parâmetro de pesquisa retornos, ele vai me mostrar todos aqueles documentos que foram gerados de retornos. Dando continuidade à nossa demonstração na parte de retornos, é o seguinte, essa funcionalidade do WebDoCAT retornos, ela é específica do pessoal que trabalha com isso. Tá? Então, eu posso até entrar aqui em pesquisa de retornos, mas, por exemplo, a criação de retornos ele simplesmente não funciona para outros
outros usuários. Tá? Então, a tela de retorno são todos esses dados aqui. Isso veio do Docat. Tá? Então, eu quero fazer um retorno. Eu venho nesse menu Retornos, né? Incluir um retorno. Aí eu venho aqui no número do processo, tem a pauta, todos os processos, né, estão pautados. Então vamos pegar essa empresa aqui, tá? Então todos esses dados aqui vieram da pauta. Vocês podem observar que tem alguns dados que eu não tenho como alterar. Que tipo de dado? O número do processo, o nome do autuado, a data do julgamento, né? Então esse retorno é sempre feito na data do julgamento, quer dizer, o do julgamento era para ser, obviamente isso aqui é só um teste, né? Mas o julgamento era para ter sido nesse dia que não houve, por isso está sendo emitido um retorno, tá? Agora, qual outro campo que não pode ser alterado? O órgão julgador, né? Por que não pode ser alterado o órgão julgador? É porque esses processos eles vêm da pauta, né? A pauta é a distribuição dos processos entre as câmaras, entre o Conselho Superior. Então esse tipo de coisa não pode ser alterado. Tá? É a mesma coisa esses campos aqui de baixo. O que é o processo? Então esse aqui é um processo de pedido de revisão extraordinária. Tem o SIAP, que é o sistema que usa o controle de processo aqui na secretaria, ele tem essa codificação aí, né? No caso aqui é o número 3.564. 13, eu peguei, esse aqui é um banco de dados antigo, tá, gente? Então eu peguei lá de 2013, tá? Então eu abri essa empresa aqui. Eu vou colocar aqui o advogado dela, chama-se fulano de tal. Agora, eu vou fazer... Esse aqui é o relator dele e é esse colega aqui, Alcedino. Eu vou colocar a minha data do retorno para o dia 30. Por que eu vou colocar o dia 30? Porque o Alcedino, eu já preparei essa apresentação e coloquei que ele tem que trabalhar no dia 30 num outro processo. Então, quando a gente for tentar incluir esse retorno, ele vai avisar, olha, esse conselheiro já tem uma sessão naquele dia. É isso mesmo que você quer fazer? Então você faz, né? Porque o sistema foi desenvolvido dessa forma. Me falaram para apenas verificar, mas quem vai fazer a decisão é a pessoa que está emitindo o retorno. Tá? Alguns campos são obrigatórios, então é a data do retorno. O sistema faz toda uma validação, tá? Mas o que é mais importante é o motivo. Então eu falei para vocês que o retorno é praticamente um adiamento do julgamento. Então tem os motivos já previstos em lei, tá? Então são esses 12 motivos aqui, ó. Ausência, portaria, redistribuição, sobrestamento, tá? Vista. Bom, vamos pensar que seja uma vista. Vista é quando o conselheiro ele quer estudar um pouco mais o processo. Então eu vou falar que o Alcedino, que é o relator, ele está pedindo uma vista desse processo e nós vamos marcar o retorno para o dia 30. Tá? Aí o que acontece? O botão de gravar está desabilitado. Tá? Se eu fizer a validação desses campos, o que ele vai falar? Foram encontrados alguns conflitos. Se você der OK, aqui no caso, gente, esse processo aqui tem várias coisas, né? Já tem um retorno e tem também a questão do Alcedino, que eu falei para vocês que já estava lá. Tá? Aí o que acontece? Ele só está avisando, né? É para fazer isso mesmo? É isso que eu quero.
eu sei que já tem um outro retorno para outra data, de repente aquele retorno foi cancelado, enfim, isso aqui é um teste, mas o sistema fez a validação correta. Então, quando eu venho aqui e coloco em gravar, ele fala que gravou, tá? Aí, quando eu venho aqui em pesquisar retornos, então eu vou colocar a data de retorno, por exemplo, dia 30. Tá? Então, ó, foi por isso que deu o erro. Já tinha a empresa Supersol e agora eu repeti a Supersol. Tá? Então, aí depois que eu gero o retorno, é que eu emito o documento. Desce. Era um pedido de vista pelo Alcedino, né? Aí, então aí o que acontece? Eventualmente eu preciso de emitir um documento para esse pedido de vista. Eu venho aqui em gerar. Aí o que acontece? Ele já pegou o modelo específico, né? Vocês lembram que esse sistema trabalha com modelos. Ele pegou todas as informações, já colocou lá dentro. No caso, esse aqui é o Conselho Superior. Quem assina esse documento é o presidente do CAT, que é sempre o presidente, no caso do Conselho Superior, tá? Pôs todos os dados. Então a secretária, a única coisa que ela vai fazer aqui é o botão criar, tá? Documento criado com sucesso. Aí o que vai acontecer? Esse documento vai estar lá naquele pesquisar documentos, a gente vai ver, vai estar aquele documento sendo criado. Aí há todo aquele processo de criação de documento que a gente sabe como funciona, tá? Outra coisa, esse retorno, ele, por algum motivo, eu quero colocar uma informação a mais. Por exemplo, veja bem, só a Ana Carolina, aqui eu estou com a Ana Carolina, que pode fazer essa alteração, tá? Se fosse outra pessoa, esse botão gravar, validar, isso aqui tudo nem iria aparecer, o que é outra pessoa, tá? Então, eu venho aqui e vou mudar o representante fazendário. Eu vou colocar que é esse Fábio, tá? Vou validar novamente. Aí está falando que esse representante Fábio, ele já tem outro retorno nessa data, tá? Tudo bem, isso aqui é só teste. Eu vou pegar e vou mandar gravar. Foi gravado com sucesso. Se eu venho aqui, tá aí, Fábio tem todos os dados, tá? Então isso aí é a criação de retorno. Continuando nossos vídeos sobre retorno de julgamentos, então como que eu posso encontrar um retorno que eu já emiti? De duas formas. Quando eu venho aqui no menu retorno, eu tenho esse pesquisa de retornos, tá? Aqui, vocês podem perceber que aqui no usuário tá como meu nome. Como que o sistema funciona? Quando eu coloco limpar, ele vai pegar todos os documentos, né? Então, por exemplo, eu quero todos os documentos emitidos todos os retornos emitidos desde 1º de janeiro. Então são 436 documentos. Bom, agora, por exemplo, pode ver que se eu venho aqui no retorno, ele está falando quem foi que criou o documento. Ana Carolina. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os documentos emitidos pela Ana Carolina. Eu venho aqui em selecionar, coloco Ana Carolina. Quando eu coloco pesquisar, vai aparecer só os documentos emitidos pela Ana Carolina. Então aqui tem todos esses parâmetros, tá? Número de processo, autuado, conselheiro, relator, né? Então aqui é só
detalhando isso aqui, quando eu venho aqui no nome, eu posso limpar. Aí quando eu coloco, que aí fica todo mundo, né? Usuário, eu ponho um usuário específico, por exemplo. Se eu fizer essa pesquisa aqui com o meu nome, não vai aparecer nada, porque eu nunca emiti um documento desse. Tá? Aí outra coisa, ele vem aqui e mostra detalhamento. O que é detalhamento? Exatamente o conteúdo do documento. Tá? Do documento não, do retorno. Né? Então esse retorno aqui, ele tem esses dados aqui. Uma outra coisa que tem aqui nesse sistema é o seguinte, vocês podem ver que tem alguns botões que estão disponíveis e outros não. O que acontece? É porque nem quando é emitido um documento. Agora, de vez em quando, é necessária a emissão de um documento. Então, o que acontece? Quando eu tenho que visualizar, é exatamente, ele está me mostrando o documento que foi emitido. Então, por exemplo, esse documento aqui, o conselheiro Victor, ele pediu vista do processo. Então, tem todo um documento que foi emitido para falar que ele pediu mais um tempo para analisar o caso. Né? É isso que é a vista do processo. Vocês podem ver que esse botão gerar aqui está desativado. Por que está desativado? É porque existem algumas exigências de emissão de documento. Por exemplo, o documento ele só pode ser gerado 2 dias depois da emissão do julgamento. Então, por exemplo, esse julgamento aqui foi no dia 7 de janeiro. Eu só poderia ter emitido esse documento até o dia 9. Depois do dia 9, tudo isso aqui ficou desativado. Tá? Outra questão quem está usando aqui é o Américo. Né? O Américo não tem acesso a nada. Então eu posso ver o conteúdo, né? Podem prestar atenção que eu não tenho nenhum acesso a nenhum botão aqui. Eu não posso alterar nadinha aqui, né? E posso visualizar se tiver um documento. Pronto, só isso que eu posso fazer. Mais nada, porque não é do meu setor. Outra forma de pesquisar é pelos documentos, pesquisar os documentos. Então, de novo, eu vou tirar aqui o meu nome, limpar. Vou pegar, por exemplo, uma das secretárias. Vou pegar, por exemplo, a Shawane. Eu quero pegar todos os documentos emitidos desde 1º de janeiro. Então tá aí. Só foram emitidos 110 documentos por ela. Vocês podem ver que os campos são mais ou menos semelhantes. Aqui é visualizar, né? Então aqui vocês podem ver o seguinte, a Shawane ela emitiu vários documentos. Alguns documentos são de retorno. Está aqui. Outros documentos que a Shawane emitiu, por exemplo, esse aqui é um despacho. Então esse documento aqui, ele não é associado a um retorno. Ela como secretária emite vários documentos. Mas esse documento aqui especificamente não é associado a nenhum retorno. Então por isso que não aparece nada aqui. Tá? Uma outra opção que eu tenho aqui no sistema, pessoal, é o seguinte. Eu venho aqui limpar. Aí eu venho aqui só em pesquisar retornos. Sim. E eu ponho a data. Né? Então eu quero todos os retornos, todos os documentos emitidos em que esses documentos são relativos a retornos. Por isso que eu pus a opção sim. Então, quando eu coloco aqui em pesquisar, tá aí. Vocês podem ver que nesse caso, todos os documentos apareceram aqui
detalhar, ou seja, todos eles são retornos. Tá? Então isso aqui, conforme eu falei para vocês no início, era uma coisa que não existia na macro, no DOCAT. Não tinha uma vinculação entre o retorno e o documento emitido, ele perdia essa informação. Então agora não, eu tenho uma associação entre essas duas informações.